graça e paz. Que a presença do Espírito Santo esteja com você a partir desse momento, em nome de Jesus. Hoje, nessa quinta-feira, eu quero dar continuidade ao nosso estudo e falar diretamente o porquê da presença do Espírito Santo, tá? Eu quero que você entenda e lembre que na mensagem de quinta-feira passada, quem não viu, vê, que aqueles que têm o Espírito Santo, eles produzem frutos que são do Espírito Santo. Aqueles que não têm do Espírito Santo e vivem na carne, esses vivem segundo a vontade da carne. E hoje eu quero falar por que você precisa da presença do Espírito Santo. Mas antes, eu quero que você pegue a sua Bíblia, nós vamos orar, tá? Pega a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43, que diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, tá? Não tem essa história, o ladrão roubou, mas é um bom menino, matou, mas é um bom menino, está no terceiro, quarto casamento, está estrupando, mas é um bom menino. Não existe. Bom é bom, ruim é ruim. Ou você é de Deus, ou você pertence às trevas. Não tem acordo, não tem negociação. Amém? Então, olha só. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore, vamos partir do princípio de que eu e você, aos olhos de Deus, somos como árvores, no sentido de produzir frutos. E os frutos são nossas ações, escolhas que vêm, claro, com suas consequências. Aí diz, portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de vítimas, tá? O homem bom do seu coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa fala de violência, é porque ela é uma pessoa violenta. Se a pessoa fala de morte, é porque ela tem o morticínio, tá? Ela tem essa áurea negativa dentro dela. Talvez ela não tenha coragem, mas ela tem a vontade. E presta atenção, vontade ela cresce, tá? Você toma cuidado com suas palavras quando você acorda e diz que está doente, quando você acorda e diz que não vai conseguir, quando você acorda e diz que não vai dar certo. Toma cuidado, porque quando você usa de palavras contrárias, tá? E quando eu falo palavras contrárias, eu não falo de palavras negativas, tá? Muitas vezes uma negativa é bom. Eu não vou porque aquele lugar está perigoso neste momento. Não vou tentar a Deus. Então, você deu uma negativa e você não foi naquele lugar, naquele momento, porque está perigoso. Ponto. Você precisa estar naquele lugar. É uma missão que você tem que cumprir, acima de tudo, diante de Deus. Então, eu vou e não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então, olha aqui, existem situações que a negativa, você não fazer, ou você dizer que não vai fazer, é importante, né? Você não acredita em mim? Vou dar um exemplo. Satanás disse assim: ô Jesus, tu não és filho de Deus? Joga-te abaixo. Está escrito que aos anjos se dará ordem para que pegue você. Jesus olhou para Satanás e disse: não, se eu me jogar embaixo, eu vou morrer.
eu vou me espatifar todo. Não está escrito, Jesus não disse isso, disse sim. Você pode não estar lendo ou não estar entendendo porque você não quer a direção de Deus. Você sabe quando Jesus disse isso? Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tá? Eu vou ter a proteção de Deus desde que eu não tente a Deus. Então você tem que tomar cuidado para que você, como produtor de frutos, produza frutos que Deus espera que você produza, tá? Então, tendo complementado a mensagem de quinta-feira e falando da importância dos seus frutos, vamos orar? Vamos pedir a Deus sabedoria para que, em nome de Jesus, você entenda exatamente o porquê do Espírito Santo na tua vida. Por favor, fecha teus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar. O Senhor é Deus justo e verdadeiro. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado daqueles que ouvem e guardam a tua palavra. Por isso, eu e o teu povo nos reunimos diante da tua presença. Por isso, eu e o teu povo nos colocamos diante de Deus para pedir a direção espiritual, para pedir que a direção do Senhor esteja conosco a partir desse momento, para nos orientar, para nos esclarecer qual a vontade de Deus em nossas vidas, para que não sejamos enganados, mas venhamos estar firmes diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, esteja conosco a partir desse momento e fala ao nosso coração para o nosso desenvolvimento espiritual, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante, nós vamos ver a mensagem completa em que Jesus promete outro Consolador, tá? Eu quero que você entenda que o Senhor, eu preguei parte dessas mensagens na mensagem diária, mas eu sei que tem pessoas que não assistem a mensagem diária todos os dias, e aí o que é que elas fazem? Elas veem uma, pula, vê outra e muitas vezes perdem, tá? O encaminhamento do estudo. Então nós vimos que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz má fruto. Se você ler lá em Marcos capítulo 16, você vai ver as seguintes palavras. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Aí você ouve essas palavras e pergunta, é o batismo nas águas? Eu já falei sobre o batismo nas águas, viu? Como é importante você pegar a sequência da mensagem. Na penúltima quinta-feira eu falei sobre o batismo nas águas. Então, aí você diz assim, Jesus fala do batismo das águas. Para você entender de que batismo Jesus fala, você tem que lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus estava com Nicodemos e disse assim, Nicodemos, quem não nascer da água, batismo das águas, e do Espírito, batismo com o Espírito Santo, não pode ver a Deus, não tem acesso ao reino de Deus. Então, quando Jesus fala, quem crê e for batizado, ele fala no batismo das águas e do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que até aquele momento o Espírito Santo
ele não era derramado sobre toda a criatura. Até aquele momento, só era batizado pelo Espírito Santo, só recebia a unção do Espírito, para que você entenda melhor, tá? Porque as pessoas falam de ungido e não entendem. Quem eram os ungidos? Eram os reis, eram os profetas, e Jesus ele foi ungido pelo próprio Deus. No momento que João Batista batizou Jesus nas águas, o próprio Deus batizou Jesus com a presença do Espírito Santo. Você viu a presença do Espírito Santo chegando até Jesus em forma de pomba. Então aquela foi uma unção espiritual que aconteceria depois do arrebatamento de Cristo, como aconteceu nos dias de Pentecostes, aconteceria, a saber, para todo aquele que crê, tá? Então, vamos entender. Quando Jesus fala que crê e for batizado, é o batismo nas águas e no Espírito, mesmo que esse batismo não aconteceria naquela época em que Jesus estava com os homens. Jesus precisava ser arrebatado primeiro. Daí o motivo da missão de Jesus como homem ser tão curta, tá? Para que a salvação ela viesse para todos. Então está aqui. Lá no Evangelho de João 14,16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai. Então Jesus fala como alguém que já está ao lado de Deus, tá? Jesus arrebatado, Jesus ao lado de Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o tempo de Jesus como homem, pouco, temporário, tá? Muito menos que a vida humana, porque Jesus ele viveu muito menos. Então, esse é o tempo de Jesus como homem. Mas Jesus disse: o Espírito Santo ficará com vocês para sempre. Vocês passam, mas a presença do Espírito Santo sobre a terra, a saber, na vida daqueles que servem a Deus, não passa. Continua. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quando você vê a mensagem das obras da carne e do fruto do Espírito, você não pegou? Você vai ver depois essa mensagem. Quando você vê a obra da carne e os frutos do Espírito, você entende que o mundo representa a carne, tá? As paixões da carne, os sentimentos da carne, o desejo da carne, o viver na prática do pecado segundo a vontade da carne. Então está aqui, o Espírito da verdade que o mundo, aquele que é carnal, não pode receber. O cara é pastor e vive adulterando, ele é carnal, ele não tem o Espírito Santo. Mas na igreja ele fala em línguas, e daí? E daí? Saul era rei, foi ungido por Deus, eu já preguei aqui. Está vendo a necessidade de você não falhar a mensagem, de você não pular, para você não ser enganado pelo diabo. Tem pessoas que estão sendo enganadas pelo diabo porque quer, porque a pregação tem. Saul foi ungido por Deus, foi ungido com a presença do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Saul viveu no pecado, segundo a carne, e a presença do Espírito Santo se afastou de Saul. Acabou. A presença do Espírito Santo na vida de Saul acabou. E no lugar da presença do Espírito de Deus, a Bíblia diz que veio um espírito de perturbado que atormentava Saul e lhe tirava a paz. Está escrito, eu não estou inventando nada, está lá. Então está aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não vê, não consegue enxergar as coisas de Deus. Tem gente dentro da igreja que não consegue enxergar as coisas de Deus. Você sabe porque as mensagens desse canal não estouram? Porque o Senhor diz que o mundo vai continuar cego. Vão ouvir e não vão entender.
Tem pessoas que quando está em perigo, ora o salmo. Meu amigo, o salmo é a oração de outra pessoa. O salmo só vai ter valor na tua vida quando o salmo que você ora expressa o sentimento real daquilo que você sente naquele momento da sua oração. Fora disso, é só uma leitura da oração dos outros. E tem pessoas que insistem na prática do erro. Tem pessoas que separam. Eu gosto de cantar na igreja um corinho de fogo. Pronto, explica para mim o que é corinho de fogo. É um coro que tem um batuque mais acentuado, que tem um ritmo estilo rock, pop, é isso? Ou rock pop. Eu não entendo muito de ritmo, mas alguma coisa eu tento dar uma sacada, até para não ficar cego de tudo. Mas é isso que para você é o corinho de fogo? Porque Jesus disse que o corinho de fogo, a música de fogo, o hino de fogo, e seja lá o que você queira chamar de fogo, é aquele que coloca você em uma posição de adorar a Deus em espírito e verdade. Porque quando você adora a Deus em espírito e verdade, você é batizado com o Espírito Santo e você é purificado com o fogo que vem de Deus. Pastor, mas tem pessoas que falam que a igreja é balela. É balela religiosa para enganar besta que quer ser enganado. É balela religiosa. Porque o hino, a música, ou seja lá o que for, de fogo, é aquela que coloca você em sintonia com Deus. Não aquilo que é gostoso de você balançar o corpo. Então, meu amigo, as músicas de carnaval é de fogo. Porque mais fogo que música de carnaval, tu para ver. Acorda, vai se converter. Olha lá, o espírito da verdade que o mundo, porque é cego espiritual, não pode receber. Porque não vê, nem conhece. Eles não vê e não conhecem as coisas de Deus. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aquele que tem a presença do Espírito Santo tem discernimento. Aquele que tem a presença do Espírito Santo tem paz. Aquele que tem a presença do Espírito Santo não vive na carne, não vive pecando. Está claro isso? Ficou claro isso para você? Verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, abandonados. Jesus vai para o Pai, tá? A presença humana de Jesus é retirada no meio dos homens, mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos. A palavra de Jesus não foi para estranhos. A palavra de Jesus foi para os seus discípulos. Eu vou fazer uma pergunta a você. E eu quero que você me responda com a sinceridade do coração. Você é discípulo de Jesus? Você é seguidor de Jesus? Tá? A mensagem da madrugada agora de sexta-feira, você vai ver que um capeta chamado de profeta arruinou a vida do homem de Deus por causa do engano. Tem pessoas dentro da igreja que, para manter a sua posição humana diante dos homens, diante da igreja, está disposto a desgraçar a vida de qualquer um. E não está nem aí. Tá? Tem alguns que até usam o ditado de estar cantando. Eles não falam cantando, eles falam outras palavras parecidas. E andando, é como se fosse um animal. Tá? Para quem está sofrendo ou com problema. E a Bíblia diz que eu, na condição de servo, você que se sente servo, você que se sente seguidor de Cristo Jesus, o seu papel é ajudar, é auxiliar, é orientar. Vai precisar dar um bolo? Dê. Mas está sem condição de andar, a ovelha ferida, bota no colo, aperta forte e carrega, tá? Tá fazendo malcriação, não quer seguir com você, deixa lá um pouquinho, deixa sofrer um pouquinho, né? Tem algumas ovelhas minhas aí
que está sendo rebelde, é ovelha de Cristo Jesus, mas que eu estou orientando. Está passando por uns apertos, né? Passando com um negocinho, não tá? Tá difícil, não tá? Passa a ser fiel. Uma coisa que você está encontrando nesse canal é pregação do Evangelho. Deixa de ser rebelde. Começa a fazer do jeito que Deus quer. Não fica ouvindo religiões, nem conselhos religiosos. Muda a tua vida. Mas não deixa para mudar amanhã não, muda agora. Você já viu mulher diante de uma casa bagunçada? Depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Quando é que essa mulher arruma essa casa? Bota aí. Nunca, né? Casa tá bagunçada e daqui a pouco ela tá sem coragem, daqui a pouco ela tá com preguiça, a casa tá toda desarrumada, bagunçada, a mulher olha para casa e diz assim: tô cansada, tô com fome, tô com sono, mas se eu não arrumar, ninguém arruma. Ela mete a mão quando menos espera, tá tudo arrumado, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Ela olha e tem aquela sensação de missão cumprida. Não é verdade? É assim a sua vida com Deus. Se você disse que vai deixar para mudar a sua vida com Deus amanhã, você não vai mudar. Mas se você diz que vai mudar a sua vida com Deus agora, e você toma atitude agora, você para de fazer as coisas erradas agora, sua vida muda. Amém? Sua vida muda. Então Jesus disse aos discípulos dele: você não está sozinho. Você é discípulo de Jesus? Você é seguidor de Deus, não da religião, mas de Deus? Então diga: eu não estou sozinho. Está aqui. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós, vós também vivereis. Então Jesus disse: a minha presença, não mais a presença humana, mas a presença espiritual, através de quem? Do Espírito Santo, viverá em vós. Amém? Continua. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Meu amigo, quem tem que estar dizendo: eu tenho o Espírito Santo, porque fala em línguas estranhas. Acabou o mistério de língua estranha? Acabou a loucura de que língua estranha é o carimbo de que você recebeu o Espírito Santo? Acabou esse mistério? Línguas estranhas não carimba ninguém como batizado do Espírito Santo. Línguas estranhas é um dom. Acabou. Tem um propósito e não é esse usado pela igreja. Ponto. O propósito da língua estranha nunca foi, jamais será, de confundir. O propósito das línguas estranhas foi e sempre será de esclarecer. Tá? Você conhece muita gente religiosa aí, muita gente habitolada que tem o Espírito Santo porque fala em línguas estranhas. Passe esse vídeo para essa pessoa. Porque você não vai me ver aqui falando em línguas estranhas para querer me aparecer para ninguém. Eu vou ser um palhaço. Então, que Deus me deu o dom de pregar, de falar da palavra de Deus para tocar a sua alma, para consertar a tua vida. Porque se a minha pregação conseguir salvar você, aí sim, o dom espiritual que Deus me deu tem e terá utilidade na sua vida e na vida de quantos me ouvirem, aprenderem e se converterem em nome de Jesus. Tá? Então, não pensa você que línguas estranhas que as igrejas estão espalhando por aí como dom espiritual, como um carimbaço de que a pessoa tem o Espírito Santo. Não. Você quer saber qual é o carimbaço da pessoa que tem o Espírito Santo? Vai lá em Gálatas, pregação da quinta-feira passada, e vê os frutos do Espírito. A pessoa tem os 9 frutos, a pessoa produz os 9 frutos, ela tem do Espírito Santo de Deus. Acabou. Você vai chegar perto dessa pessoa, você vai ter paz.
Você vai precisar dessa pessoa, ela vai conseguir lhe ajudar. A palavra dessa pessoa vai lhe fortalecer. A oração dessa pessoa vai lhe fortalecer. A presença de Deus na vida dessa pessoa vai lhe contagiar. Você vai crescer diante de Deus. Amém? Então tá aqui, ó. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou do Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que tem do Espírito Santo. Aquele que me ama será amado, contemplado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Como é que Jesus se manifesta na vida do homem? A presença do Espírito Santo. Eu me manifestarei a ele. Então o Espírito Santo não se manifesta na vida do rebelde. O Espírito Santo não se manifesta na vida do rebelde. Ponto. Acabou. Ah, mas Deus pode usar. Deus pode. A presença do Espírito Santo se manifesta na minha vida e eu ajudo você. Mas o vaso não é você, o vaso sou eu. Se eu estiver em pecado e você estiver bem diante de Deus, o Espírito Santo se manifesta na sua vida e você me ajuda. Mas o vaso aí, nesse caso, não vai ser eu, vai ser você. Tá claro isso? Não queira tomar lugar de vaso de Deus quando você não é. E também não abra a mão do seu lugar que Deus lhe deu como vaso de bênção quando você for. Mas você tem que ter plena consciência espiritual. Aí vem, presta bem atenção. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, essas coisas, para se manifestar a nós e não ao mundo? Nós, seres espirituais, seguidores de Cristo, e não ao mundo, seres carnais, seguidores das trevas, das paixões da carne. Está claro isso? Aí diz, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Não é mais o mundo, é o ser espiritual, tá? E o meu Pai o amará. Então essa pessoa, ela é separada. Vou ler de novo. Olha o que Judas perguntou. Porque tem pessoas que se concentram em 12 apóstolos. Você não se concentra em 12 apóstolos. No caso 11, porque um já era rebelde de nascença. Tá? Então, não se concentra nos 11. Se concentra naqueles que seguem a Deus. Está aqui, Olha a pergunta de Judas, para você entender. Disse Judas, não Iscariote: de onde procede disso se manifestar a nós, seguidores de Cristo, não é os 11. Talvez ele tenha perguntado pensando nos 11. Mas não foi o olhar de Jesus, e eu vou dizer agora. Seguidores de Cristo, e não ao mundo, seres carnais, tá? E não importa se esse ser carnal está dentro da igreja. Não importa se esse ser carnal tem título de obreiro, pastor, apóstolo, evangelista, missionário, padre, diácono, arcebispo, santo do não sei o quê. Não importa. Pai, mãe, filho, não importa. A Bíblia diz que a árvore você conhece pelos frutos. Então Judas, o não Iscariote, perguntou: por que isso se manifesta a nós, seguidores de Cristo, e não ao mundo, seres carnais desobedientes? Aí Jesus dá ênfase ao que eu estou dizendo a você, se alguém me ama, me segue de verdade, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Então, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra e meu Pai o ama. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, vai viver segundo a vontade de Deus e vai ser habitado pela presença do Espírito Santo. Como é que Jesus mora no ser? Eu, você. O ser que segue a Deus, através da manifestação do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra forma, é dessa forma que Deus habita em você.
quem não me ama, ser carnal, não guarda as minhas palavras. Não importa o título, obreiro, pastor, missionário, santo, pai, filho, não importa. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Eu não estou aqui defendendo ou atacando a religião. Eu estou aqui falando de obediência a Deus segundo a Bíblia. Tá? A palavra que está ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito ainda estando convosco. Então Jesus disse, eu estou te orientando ainda estando com vocês. Carne e osso. Não como ser carnal, mas em carne e osso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então o Espírito Santo estará em nossa vida da parte de Cristo Jesus. Ele vem da parte de Deus, mas virá enviado por Jesus. Ó, esse vos ensinará. Ei, você sabe qual é o maior erro dentro da igreja? Deus que não mente me revela, e aí vem uma doutrina nova. Vem um ensinamento novo. Desde que fecha os olhos e aí diz assim, Deus que não mente me revela, meu amigo, e aí brota uma doutrina dentro da igreja, que toda a igreja segue, porque aquele homem é o profeta que recebeu revelação de Deus. Jesus diz, cuidado, que quando a besta vir, ela vai realizar sinais e prodígios. Está claro isso? Quando a besta vir, ela vai realizar sinais e prodígios. Ó, o Espírito Santo que meu Pai enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar. Vou ler de novo. Lê aí. João 14, 26. Vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele não vai dar a você uma doutrina nova. O Espírito Santo, ele vai lembrar a você a doutrina que Jesus já lhe deu, já lhe ensinou. Aí eu vou dar um exemplo simples. Quando Jesus falava que o homem tem que ter apenas uma mulher e a mulher apenas um homem, tá? As pessoas falaram, mas Moisés, Jesus, disse que o homem ele podia ter várias mulheres. Maravilha, hein? Porque tem homens aí que são insaciáveis, né? Tem pastores aí que são insaciáveis, né? Tem pastores aí que quando é transferido de uma igreja para outra, as irmãs chegam para as filhinhas e dizem assim, bota o cinto de castidade e esconde a chave. Você achou engraçado, né? Deu risada, não foi? Eu sinto nojo. O mundão tá aí, rapaz. Você não precisa estar dentro da igreja, não. Carnaval aí todo ano tem. Lugar mais propício para você satisfazer o desejo da carne do que o carnaval. O nome já está dizendo, festa da carne. E não é uma coisa oculta não, rádio, televisão, todo mundo diz, no carnaval ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Teve consenso, parte para cima. Existem campanhas, inclusive, de distribuição de preservativos para preservar doenças sexualmente transmissíveis. Você não precisa pegar o mundo e levar para dentro da igreja, não. A igreja não está boa para você. Obedecer a Deus não está bom para você. Você não quer ser fiel a Deus, larga tudo. Tá? Ah, tá, entendi. É porque alguns sobrevivem enganando, roubando, mentindo. Esse dinheiro vai custar caro. Porque a Bíblia diz que é viável que venham os escândalos. Mas ai daquele que provoca o escândalo. Deixa eu contar uma coisa para você, irmão e irmã, tá? Como eu disse, nessa próxima mensagem agora da madrugada, a gente vai falar, vai concluir o ensinamento sobre
a traição espiritual, sobre o engano, sobre a mentira e sobre aqueles que são usados pelo Espírito de Deus, que são intocados, e sobre aqueles que são usados pelo Espírito de Satanás. E nesse caso, eu vou falar sobre o homem que não precisou estar endemoniado para poder destruir a vida dos outros. Tem pessoas que não precisam estar legalmente endemoniadas, cheias de espírito imundo, para destruir a vida dos outros. Ela já tem um coração ruim, ela já tem um coração podre, ela não precisa de uma direção demoníaca. O espírito dela, por si só, já é demoníaco. Conhece as coisas de Deus, mas escolhe o caminho das trevas. Então a Bíblia diz que é viável que venham os escândalos, tá? Mas ai daquele que provoca, seria melhor que se matasse. Sabe o que acontece? Quando você se destrói sozinho, você só vai responder diante de Deus pela sua vida. Mas quando alguém dentro da igreja cai, se desvia, quando alguém dentro da igreja abandona Jesus por sua causa, a Bíblia diz que você, além de responder pela tua vida que já está desgraçada, você vai responder pela vida da pessoa que você desgraçou. Então, meu irmão e minha irmã, você quer obedecer a Deus? Se torna fiel, tá? Não sou eu que estou dizendo não, está lá em Apocalipse. O sujo se surge mais. Não precisa estar dentro da igreja não. Vai para o mundo, se mete de cabeça, se afunda no inferno. Mas o limpo se purifique, se santifique, se afaste cada vez mais do pecado, para Satanás não destruir você. Tem gente, eu tenho conversado com algumas pessoas, que eu estou observando que tem pessoas que estão dentro da igreja e estão perdendo o brilho espiritual. Estão perdendo aquela postura, aquela posição de homem de Deus, de mulher de Deus. E você não precisa. Gente, aonde eu estiver trabalhando, aonde eu estiver conversando, eu vou tratar as pessoas com carinho, com respeito, com afeto, e vou continuar sendo homem de Deus, tá? Eu vou passar a presença de Deus para as pessoas. Eu não preciso fechar a cara, me sentir um verdadeiro cavalo, um verdadeiro jumento, para que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou cristão, porque eu tenho cara de jumento. Eu não preciso. Eu também não preciso me corromper, me envolver com o mundo para ser uma pessoa gentil, tá? Eu posso manter a minha postura e a minha posição como ser espiritual. E algumas pessoas estão na igreja, estão até cantando, estão até pregando, estão até orando, tem oportunidade de orar, tem oportunidade de pregar, mas perderam o brilho espiritual, aquele brilho de alguém que conhece a Deus, aquele brilho de alguém que vê a Deus. Então eu quero que você, em nome de Jesus, preste absoluta atenção nisso aqui. O Espírito Santo, ele lembra a você todo o ensinamento de Jesus. Quando você... isso é tão importante. Lembra que eu disse que Davi era segundo o coração de Deus? Olha o que Davi fala no Salmo 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tá? Então tudo aquilo que não vem de Deus é impiedade. E todo conselho baseado na impiedade destrói o homem. Então, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se mantém na prática no caminho dos pecadores, nem se envolve com os escarnecedores, tá? Aqueles que falam mal de tudo, aqueles que falam mal de Deus e etc. Antes o seu prazer está na lei de Deus. E na lei de Deus medita de dia e de noite. Então o Espírito Santo, ele faz você meditar na lei de Deus de dia e de noite. Aí Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe no seu coração,
nem tenha medo. Então não importa quais os problemas se levantem contra você. Se você for fiel a Deus, Deus vai cuidar de você. Em Deus você vai encontrar a paz. Amém? Então, olha que o Espírito Santo habita o coração daquele que é obediente a Deus. O Espírito Santo habita o coração daqueles que guardam a palavra de Deus. Pastor, então, vamos dizer que eu conheço pastor ou um obreiro que vive na prática do adultério. E ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele deixou de ser ungido de Deus? Não. Tá? Ele não deixou de ser ungido de Deus. Ele é alguém que foi e talvez ainda seja. Deus ainda talvez esteja aguardando que essa pessoa se levante. Eu estou dizendo talvez porque eu não vou conhecer os planos ocultos de Deus. E cada plano de Deus na vida do homem, ele é oculto. Só interessa a Deus e no momento oportuno ao homem a quem interessa a Deus abençoar ou punir. Amém? Então, eu não posso querer entender os desenguinhos de Deus nesse sentido, tá? Eu posso querer entender, aprender o que Deus quer de mim e para mim. Então, mas vamos lá. A Bíblia diz que eu tenho que me afastar até da aparência do mal. O que significa? Eu não vou achar. Já pensou? Aí eu chego aqui no canal, estou pregando para você e de repente eu sou um homem infiel à minha esposa. Ah, mas é normal, é coisa do homem, é coisa da carne, mas se eu não sou mais carnal, pode ser normal para o mundo, mas não pode ser normal para mim. É isso que você precisa entender. Você está na igreja, é normal para o mundo mentir, não para você. É normal para o mundo roubar, não para você. É normal para o mundo fazer mal às pessoas, não para você. Porque você não é mais um ser carnal, e sim, você se tornou um ser espiritual. Então, aí você diz assim, pastor, eu ouvi e entendi que aquele que tem do Espírito Santo é alguém que é obediente a Deus, produz os frutos do Espírito escrito em Gálatas, e é alguém que ouve a voz de Deus. Ouve, guarda. Ouve e obedece. Certo você? Então, pastor, todo aquele que não guarda os mandamentos de Deus e se tornou um ser carnal, essa pessoa não tem do Espírito Santo? Com certeza. Seja ele ou ela quem for. Está na igreja falando em línguas, rodando, pulando, saltitando. Trai a mulher, trai a esposa, não tem do Espírito Santo. Ah, mas Deus usa no altar. Vai ter momento que Deus vai usar. Deus não usou a mula para falar com Balaão? Deus usou. Vai chegar um momento que Deus pode usar. Vai chegar um momento que ele vai falar palavras que façam sentido, esteja de acordo com a palavra de Deus. Não esqueça que a mulher endemoniada ajudava Paulo a evangelizar. Ela dizia ao povo, ouça a palavra desse homem, porque esse homem prega a palavra de salvação. Quem estava falando através daquela mulher? O próprio demônio. Paulo, vocês não conhecem não? Vocês não sabem? Marca a sua Bíblia. Quer dizer, eu já terminei João, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, para a gente encerrar e orar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou encontrar. Capítulo 16. Versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Para você achar que o demônio não fala das coisas de Deus. Fala sim, tá? Fala sim.
Aconteceu que indo nós, Paulo e Silas, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Aquela jovem estava endemoniada. Ela dava lucro aos seus senhores. Então ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Silas e os outros apóstolos, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava atrás dos apóstolos e estava gritando para quem quisesse ouvir. Ela estava evangelizando. Não tem gente que sai na rua com a caixa de som gritando a palavra de Deus para todo mundo? Não é evangelização? Ou eu estou errado? Pois bem, seguindo a Paulo e a nós, clamava, evangelizando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Acabou. Ela mentiu? Não. Atrapalhou a vida espiritual de alguém? Não. Tentou derrubar alguém da presença de Deus? Não. Talvez as palavras dela serviriam de aviso, de alerta para alguns se converterem? Sim. Por quê? Porque muita gente sabia que ela era uma adivinhadora poderosa. Muita gente sabia que as previsões dela davam certo. Tanto dava certo que tinha gente que ganhava dinheiro com ela. Mas ela estava endemoniada, possessa de um espírito imundo. Então não pense você que toda vez que você olhar no altar ou olhar na rua, que aquele homem, que aquela mulher vai estar com espírito de Deus. Não, talvez vai estar com espírito de demônio. Não vou explicar agora, para não se estender a pregação, mas muitas vezes a pedra de sacrifício para as trevas não está fora da igreja, não. Está dentro da igreja. Quando a igreja se corrompe, quando a igreja se envolve com o pecado, quando a igreja deixa de ser casa de purificação e se torna casa de perversão. Porque muita gente dentro da igreja está pervertida, está caída na fé. Abre os olhos. Não estou inventando nada, não. Está aqui. Se alguém não concordar comigo, toca fogo da Bíblia. Porque a única forma de você falar que eu estou errado é fazendo como alguns estão fazendo aí. Tá? Tá direitinho. Esse governo que está aí agora tá bonitinho para muito conseguir o que quer. Mudar a Bíblia e mudar o jeito que as pessoas enxergam a Deus. E muita gente dentro da igreja é parte disso. Cuidado, que muita gente dentro da igreja, por ser parte disso, se tornaram malditos. Mas também não vou falar sobre isso agora não. Tá? Deixa as águas rolarem. Eu estou deixando alguns tomar uma surra aí. Aí quando me procurar e pedir ajuda, aí eu vou falar, vou orar, vou ajudar. Eu estou deixando, alguns estão tomando uma sola, tá? E aí estão me procurando, pastor, ora por mim, pastor, pede a Deus misericórdia por mim. Mas alguns não ouviram a mensagem completa. Para não ficar longo. Verso 17, para a gente ir para 18. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia há muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo já nervoso, porque o povo não enxergava, mas Paulo sabia que era demônio. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você entendeu? Tem pessoas aí dentro da igreja, com cargo altamente demoniado, fazendo legiões de seguidores. Está altamente endemoniado. Para quê, pastor? Para que as palavras desses homens, com poder de mídia, com números grandes de seguidores, penetrem no coração das pessoas e as pessoas se afastem da presença de Deus. Ela tem uma falsa segurança espiritual, quando na verdade suas vidas já estão no inferno.
Mas não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é a palavra de Deus para você. Quem está dizendo é o Espírito Santo através dessa mensagem que eu estou falando com você. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a orar. Eu quero te convidar em nome de Jesus a você fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração, encurvar a sua cabeça e fazer um exame de consciência. E ver diante de Deus se você tem guardado as palavras do Espírito. Ver diante de Deus se você tem obedecido a palavra de Deus. Ver diante de Deus se de fato você tem seguido a Cristo Jesus como teu Salvador. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus guia da justiça e da verdade, nós te clamamos a tua presença. Nós nos reunimos nesse momento não como seres carnais, não como alguém que pertence a uma religião, mas nós nos reunimos como alguém que pertence a Deus. Nós nos reunimos como um povo que está na presença de Deus, não como uma simples multidão, mas como alguém que atrai ao olhar de Deus, como foi Jó, diante de uma multidão que estava na presença de Deus, diante de uma multidão que estava orando a Deus, havia Jó íntegro, reto, temente e obediente a Deus. E é assim, Senhor, que nós queremos ser. Não queremos ser a multidão, queremos ser um. Meu Deus amado e meu Pai, talvez essa mensagem não chegue à multidão, mas aquele um, esse um que ora comigo, esse homem, essa mulher, que quer ser diferente, esse homem, essa mulher, que quer de fato e de verdade seguir Jesus, esse homem, essa mulher, que não quer estar preso do pecado, não quer viver segundo a carne, não quer se enganar, nem ser receptáculo de Satanás, como foi aquela jovem adivinhadora. Mas essa pessoa, ela quer te seguir, ela quer te servir, ela quer andar nos teus caminhos em retidão, fazendo o que é justo aos olhos do Senhor. Meu Deus amado e meu Pai, essa pessoa que andava na prática do pecado, essa pessoa que estava sendo rebelde, mas agora está vivendo grande aperto, agora está vivendo grande dificuldade em vários sentidos de sua vida. Eu te peço, Espírito Santo, dá uma chance para que essa pessoa venha mudar. Dá uma chance para que essa pessoa se torne diferente. Esse homem, essa mulher que estava sendo infiel, mas agora quer passar a ser fiel. Esse homem, essa mulher que estava negando ajuda à tua obra, mas agora quer voltar a ajudar a tua obra. Esse homem, essa mulher, meu Deus, que não tem buscado a presença do Espírito Santo, não tem se dedicado, parou de ver as mensagens diárias, parou de orar, parou de jejuar. Meu Deus, eu te clamo. Essa pessoa que hoje quer tomar uma nova decisão. Essa pessoa que hoje quer ser diferente. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, em nome de Jesus, vem agora com o teu poder. Vem agora com o teu Santo Espírito tirar desse coração a tristeza, a opressão. Vem tirar dessa vida agora esse sentimento de fraqueza, esse desânimo que impede que essa pessoa venha se levantar e venha te buscar. Meu Deus, fortalece a fé. Faz com que essa pessoa venha recobrar ânimo para que venha te buscar, para que venha te seguir, para que venha andar na tua presença. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus,
que essa mensagem, que essa oração penetre no coração dessa pessoa, transformando completamente essa mulher carnal, esse homem carnal, que cobiça as coisas desse mundo, em alguém espiritual. Meu Deus, devolve o brilho, aleluia, espiritual, que faltava na vida dessa pessoa. Essa pessoa que já não conseguia sentir a tua paz, essa pessoa que já não conseguia sentir a alegria da tua salvação. Vem agora, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, restabelece as forças espiritual dessa pessoa que caiu, que ficou prostrada. Levanta agora, para que essa pessoa possa sentir a tua graça, para que essa pessoa possa ter da tua luz, para que essa pessoa possa ter da paz que vem de Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu te clamo agora. Seja transformação, seja a bênção da vida dessa pessoa. Ocupa o espaço que estava ocupado pela tristeza, o espaço que estava ocupado pela dor. Ocupa agora, com a tua presença. Eu te peço, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, venha ocupar esse espaço, para que essa pessoa sinta a tua luz. Meu amigo e minha amiga, sinta agora a presença do Espírito Santo. Seja liberta agora dessa dor. Seja liberta agora dessa tristeza. Seja liberta agora desse sentimento da carne. Deus te levanta agora. Aleluia. Sinta agora o Espírito Santo levantando você, fortalecendo você para conquistar todas as coisas, não dirigidos pela carne, mas dirigidos pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Santo, Santo é o Senhor. Glorificado, meu Deus, é o teu nome nas maiores alturas. Glorificado é o nome do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Diga, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque eu sei que hoje o Senhor me deu mais uma oportunidade para acertar, para fazer tudo diferente, para fazer tudo segundo a vontade de Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém. Eu espero que essas mensagens tenham preparado você, porque nós vamos começar uma guerra. Na verdade, já estamos em guerra, mas vamos começar uma campanha de batalha espiritual e eu preciso que você esteja preparado para entender tudo o que vai acontecer com o nosso país, tá? Para entender tudo o que vai acontecer com a maior parte do nosso país, que infelizmente, fez um pacto com as trevas. As pessoas não enxergam, as pessoas não entendem. Quando a gente fala, as pessoas ficam nervosas, mas infelizmente o nosso país está caminhando e vai caminhar para o desespero, tá? E você que é temente a Deus, precisa estar preparado para vencer, mesmo diante da adversidade, tudo que vem por aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo ilumine a tua vida e te dê a paz.